como é que surge a área da vinicultura, ou melhor, da enologia na sua vida? E de onde é que vem esse interesse? Portanto, eu descendo de uma família que tem várias gerações de viticultores. A minha família, portanto, toda ela é natural de Painho, concelho do Cadaval. Portanto, até à geração que eu conheço, que são os meus trisavós, eram viticultores. Portanto, eu cresci no meio das vinhas. O meu pai tinha uma adega artesanal, como era normal naquela altura. Eu, desde muito miúdo, portanto, estava habituado a ir para os lagares, ajudar a pisar as uvas. Portanto, o ter realmente optado pela área agronómica foi quase natural para mim, e depois, dentro da área agronómica, vir parar à vinha acabou por ser também um percurso que foi feito com uma certa naturalidade, porque era de facto do que eu gostava e eu gostava de fazer. Por influência realmente de pessoas com quem tive a oportunidade de trabalhar, a enologia acabou por aparecer no caminho e portanto, hoje, digamos que não é só um modo de vida, é uma paixão. Então, qual foi a primeira adega em que pôde começar a trabalhar nessa sua paixão? Eu iniciei, curiosamente, a minha atividade no Concelho do Cadaval, numa adega do Concelho do Cadaval. Não propriamente na adega do Cadaval, mas na adega cooperativa da Vermelha, que pertence ao Concelho. É uma das duas adegas cooperativas do Concelho. E tive a oportunidade de estagiar aí. Na altura foi um estágio que me foi proporcionado, quando acabei a minha formação em Ciências Agrárias. Na altura era enólogo da adega cooperativa da Vermelha, um dos maiores enólogos portugueses de sempre, o Otávio Pato. E, portanto, a minha paixão pela enologia nasce quando tenho a oportunidade de fazer esse estágio com ele, porque efetivamente era um homem que transmitia uma enorme paixão pelo vinho e por tudo o que tem a ver com o vinho. E após ter estagiado um ano com ele na adega cooperativa da Vermelha, ele convidou-me para continuar. Eu fiquei como enólogo assistente dele durante mais algum tempo. Infelizmente, algum tempo depois, ele tem um AVC. E portanto eu fico com cerca de 25, 26 anos sozinho à frente de uma adega cooperativa que naquela altura vinificava 25 milhões de litros. Portanto era muito jovem, muito inexperiente, portanto foram tempos de grandes desafios, bastante difíceis, mas que ao mesmo tempo me deram um background enorme, me deram um conhecimento prático muito grande, para depois vir a enfrentar novos desafios, não é? Mas foram tempos realmente que hoje recordas com uma certa saudade, mas os desafios eram enormes. As vindimas, lembro perfeitamente que tinha muitos dias em que, portanto, me deitava às 2 da manhã e às 6 da manhã estava a levantar-me novamente. Portanto, era um período extremamente complicado, extremamente trabalhosos, mas que, enfim, foram importantes para fazermos o nosso caminho profissional. Então, e engenheiro, atualmente em que adegas ou em que agentes produtivos é que elabora no Concelho e não só? Bom, eu não os vou referir todos, atualmente são 18, já foram mais. No entanto, por uma opção de vida, reduzi um pouco a minha atividade, uma vez que, portanto, hoje centro também bastante a minha atividade como produtor vitícola que sou, aqui no Concelho do Cadaval. Mas ainda sou hoje consultor de 18 produtores e empresas, de diversas, como é que é de explicar isto? Com tipologias muito diversas, desde adegas cooperativas, portanto sou hoje, por exemplo, enólogo da maior adega cooperativa do país e é o maior produtor de vinho do país, que é a adega cooperativa de Almeirim, aqui ao lado, no Ribatejo. Sou enólogo consultor da adega cooperativa da Ruda dos Vinhos, aqui na região de Lisboa. E depois, por exemplo, sou enólogo aqui no Concelho, mais concretamente, de diversos produtores, salientando aqui a Quinta do Gradil, portanto, que é um dos grandes produtores privados, se calhar o maior, peço desculpa, atualmente aqui no Concelho do Cadaval, de privados. Portanto, deixei a adega cooperativa da Vermelha em 2002, porque de facto não era possível continuar a ter tantos produtores, era preciso centrar-me mais. Na altura estava muito vocacionado, portanto, tinham-me aparecido alguns projetos no Alentejo que eu considerava muito interessantes, e de facto dediquei-me ao Alentejo, onde trabalho muito também hoje em dia, e faço alguns produtores de referência no Alentejo. E portanto a minha atividade é dividida em pequenos produtores, grandes produtores, produtores médios, quintas, adegas cooperativas. Posso dizer-lhe que o maior produtor que tenho, já o referi, a adega de Almeirim, com mais de 2.000 hectares de vinho e 25 milhões de litros por ano de vinho, e o produtor mais pequeno que tem 2 hectares, vinha biológica, e produz cerca de 2 a 3 mil litros de vinho por ano. Portanto, está a ver que são grandes diferenças. Portanto,
É preciso, efetivamente, conseguirmos ter a percepção do que é trabalhar pequenos e grandes volumes, porque nada tem a ver uma coisa com outra. De facto, às vezes as pessoas questionam-me como é que é possível um enol que faz 25 milhões depois conseguir fazer 2 ou 3 mil litros de vinho, que ainda por cima é um vinho com especificidades muito vincadas, como é o vinho biológico. De facto, é preciso termos essas valências e é preciso gostarmos muito daquilo que fazemos, atingir um nível de especialização, enfim, que nos permite ter uma visão muito ampla e muito diversa, e para isso é preciso realmente ter um bocadinho do conhecimento do que são os vinhos a nível mundial, conhecer muito bem as diversas regiões, os diversos tipos de vinhos, os diversos tipos de consumidor, porque o enólogo hoje não é só a pessoa que faz o vinho, é a pessoa que faz o vinho e é muitas vezes a pessoa que ajuda a vender o vinho. E nós não fazemos, eu costumo dizer, eu não faço vinho para eu beber, o vinho para eu beber é muito pouco, porque eu bebo muito pouco vinho, gosto de beber bom e pouco, e portanto eu faço vinho para o consumidor, e aí tenho que estar muito centrado naquilo que o consumidor quer, e esse estudo hoje é fundamental. Qualquer enólogo que queira ter sucesso não pode estar preocupado apenas em fazer vinhos de topo, porque obviamente esses são muito importantes, mas o seu valor acrescentado, apesar de ser interessante, falamos sempre de poucas garrafas. Portanto, hoje em dia, aquilo que traz valor acrescentado e enfim, uma certa capacidade de, como é que é dizer, uma certa capacidade financeira às empresas, são os vinhos que fazem grandes volumes. E para isso, para se atingirem grandes volumes, é preciso conhecer muito bem os mercados onde se está a trabalhar. Eu hoje sou responsável por mais de 100 milhões de garrafas na exportação. E, portanto, isso obviamente traz uma responsabilidade acrescida, porque eu faço vinhos para países tão diversos, como, por exemplo, deixe-me tentar ver aqui alguns mais exóticos, mercados nórdicos, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, etc, etc. Mas depois faço para o Gabão, faço para a Gâmbia, faço para a Guiné-Conakry, para países completamente diversos. Portanto, outro dia fiz as contas e faço vinho para 48 países. Portanto, e de facto, a China hoje é um mercado em grande expansão, portanto, um mercado realmente extremamente difícil. Acredito que seja um mercado que vai ser muito interessante, já está a ser e vai ser muito mais, mas é um mercado que não é nada fácil, ao contrário daquilo que muita gente possa pensar. O que é que sentiu ao ser laureado com o prémio Enólogo do Ano? Bom, eu começo por referir que é o prémio mais importante entregue em Portugal a um enólogo, portanto, não houve muitos enólogos a ganhá-lo até hoje, porque se não me falha a memória, esta foi a 12ª edição do prémio. E efetivamente, portanto, qualquer enólogo que trabalha em Portugal, o seu objetivo final, o seu grande objetivo de carreira é quase sempre atingir este prémio. Portanto, para mim, foi obviamente um misto de emoção, aliado, portanto, a uma sensação de reconhecimento do meu trabalho. Ainda por cima porque tinha sido um ano extremamente difícil, eu recebi o prémio em fevereiro, portanto referente ao ano de 2013, portanto tinha sido um ano extremamente complicado a nível pessoal, um ano em que, enfim, várias coisas negativas aconteceram ao nível de saúde de alguns familiares próximos e portanto foi realmente uma emoção extremamente forte, até por isso mesmo, não só pelo significado do prémio, que é muito, um reconhecimento profissional que é efetivamente talvez o mais elevado que pode ser atingido em Portugal, mas também porque veio compensar de certa forma um ano que tinha sido um ano extremamente difícil. Esta parte do prémio foi a primeira vez que recebeu um prémio desta revista, da revista de vinhos. Da revista de vinhos, sim, tinha já recebido tinha sido enólogo ano por uma outra revista, mas nunca pela revista de vinhos, e de facto a revista de vinhos é, em termos nacionais, a revista com mais prestígio, a revista mais antiga, a revista realmente que é um pouco a bíblia, portanto, das pessoas que trabalham no setor. E, portanto, este prémio reveste-se de uma grande importância, até depois tem uma grande cobertura mediática a nível de todos os órgãos de comunicação social. Para si, qual é a importância da função de enólogo na evolução que ocorreu na vinicultura em Portugal? Os enólogos tiveram um papel determinante, mas seria injusto não realçar, portanto, outros intervenientes da fileira que o tiveram, como são os nossos colegas da viticultura, portanto, os técnicos de viticultura, que foram fundamentais também, porque nós enólogos, portanto, estamos sempre muito mais focados por norma na enologia do que na viticultura, embora sejam disciplinas que dominamos,
as duas, mas somos muito mais focados na enologia, como é evidente. E os nossos colegas que trabalham na viticultura tiveram também muita responsabilidade no patamar que os vinhos portugueses atingiram. Eu começarei por dizer que, efetivamente, nos últimos 20 anos houve uma verdadeira revolução. A minha carreira leva 32 anos de atividade. E quando comecei a trabalhar, efetivamente, portanto, Portugal era muito difícil em Portugal beber bons vinhos, com toda a honestidade. Tínhamos que procurar muito bem, tínhamos que conhecer muito bem as marcas, de facto, e bebiam-se alguns bons vinhos, mas eram muito poucos. Hoje em dia é ao contrário, hoje em dia é muito difícil beber maus vinhos em Portugal, porque efetivamente mesmo os vinhos baratos são bons. Hoje em dia atingimos um patamar de qualidade. Eu costumo dizer muitas vezes, o que é difícil hoje é fazer maus vinhos. Nós temos hoje o trabalho muito facilitado. Porquê? Porque houve uma verdadeira revolução, portanto, no reencepamento. Ou seja, aquelas vinhas de castas que existiam, muitas delas estavam completamente desadequadas às regiões e aos terroirs, hoje desapareceram. Hoje, quando se faz vinhas, fazem-se vinhas de uma forma quase científica, às vezes um pouquinho até demais, por exagero. Mas sabemos muito bem o que é que vamos lá plantar, qual é o clone que lá vamos pôr, se esse clone está ou não adaptado ao solo, porque entretanto foram feitas análises de solo, se são necessárias drenagens, fazem-se drenagens, se o solo precisa de uma correção de pH, é feita uma correção de pH, e efetivamente quando a vinha é implantada tem todas as condições para poder ser um sucesso. Portanto, nós enólogos, a matéria-prima com que trabalhamos hoje é fantástica, quer dizer, nada tem a ver com a matéria-prima com que trabalhávamos há 20 anos. Portanto, a revolução é feita por aí, é feita primeiro pelo encepamento e depois pelas condições que as adegas portuguesas têm hoje em dia que não tinham então. E uma das grandes revoluções que houve também foi efetivamente na parte de higienização das adegas. Antigamente uma adega era encarada um bocadinho como um edifício onde se tinham depósitos de vinho. Hoje temos adegas que são verdadeiras salas de cirurgia, portanto são praticamente ascéticas, não é? Essa grande revolução que houve também a nível da higienização foi também ela extremamente importante para se atingir este patamar de qualidade. Portanto, eu diria que os enólogos têm uma responsabilidade muito grande no patamar que conseguimos. Os nossos vinhos estão hoje em dia cotados entre os melhores do mundo, e quando digo isto não é só por ser português e por sentir nisso muito orgulho, é porque efetivamente estamos lá. Uma das mais prestigiadas revistas do mundo neste setor, que é o Wine Spectator, tem a trabalhar há meses em Portugal um dos seus mais destacados jornalistas, precisamente a fazer a cobertura dos vinhos portugueses. E numa das últimas reportagens dele, que eu tive a oportunidade de ler, ele dizia realmente que Portugal é hoje o país mais excitante do mundo sob o ponto de vista qualitativo dos vinhos. Isto, numa revista destas que tem uma amplitude mundial, é muito importante para o país, e eu estou convencido que nós demos o grande salto. Agora há que termos cabeça fria, não embandeirarmos em ar, como é um bocadinho o nosso hábito, e termos a consciência que existe ainda muito trabalho por fazer, mas que demos de facto este grande salto, não é? E a mim, muito honestamente, enche-me de orgulho que os enólogos portugueses, já agora aproveito também para dizer que sou o presidente da Associação Portuguesa de Enologia, portanto presido ao órgão que congrega os enólogos, portanto congrega os profissionais de enologia e de viticultura também a trabalhar em Portugal, e a nós, enólogos e viticólogos, isso enche-nos de orgulho que tenhamos realmente também nós dado um contributo, penso eu, muito positivo para que atingíssemos este patamar de qualidade nos vinhos portugueses. Como é que o engenheiro vê o futuro da vitivinicultura em geral, no concelho e no país também em geral? Eu vejo com um grande positivismo, portanto, acho que a atividade vitivinícola no nosso concelho concretamente é milenar. Portanto, o nosso concelho teve sempre uma grande vocação para esta atividade. As pessoas, apesar de nos últimos anos, eu diria que nos últimos 20, 30 anos, a atividade agrícola do concelho estar muito dominada pela fruticultura, nomeadamente pela pera rocha, e portanto fico muito contente que assim seja, porque de facto é uma cultura que tem trazido um valor acrescentado ao concelho, e portanto acho muito bem, inclusivamente, que haja uma diversificação de atividades agrícolas, porque isso é bom, obviamente, para toda a gente. Mas a verdade é que, portanto, nas nossas raízes ancestrais, a vinha continua, portanto, no sangue de toda a gente, e portanto, mesmo um produtor agrícola que não tem vinha, se for necessário ir fazer vinha, ele sabe fazer vinha.
provavelmente vai ter que se atualizar, porque as técnicas entretanto mudaram. Mas no fundo ele sabe o que é a vinha e sabe como é que a vinha tem que ser tratada e sabe muito bem quais são as voltas que vai ter que dar. Efetivamente é uma cultura que continua a ter algum peso no nosso concelho, menos do que já teve, é evidente, por força precisamente da implantação da fruticultura. Hoje temos em Portugal, e digo isto com alguma vontade, temos em Portugal a trabalhar alguns dos melhores técnicos do mundo a trabalhar em vinha. Temos universidades que estão a fazer um trabalho fantástico ao nível da investigação. Temos vários grupos de trabalho com cientistas portugueses reconhecidos internacionalmente, fazer um trabalho fabuloso, nomeadamente no sentido de apuramento genético da videira. Esse trabalho tem sido conduzido principalmente por um investigador que é um homem com muito valor, que é o professor Antero Martins, é justo referi-lo aqui, professor do Instituto Superior de Agronomia. Um homem que tem feito um trabalho fantástico, com uma equipa muitíssimo boa à volta dele e que tem feito muito em prol das castas portuguesas. E já agora que falamos disto, eu gostaria de dizer que penso, como enólogo, que uma das grandes mais-valias que este país tem são as suas próprias castas. Nós temos mais de 300 castas neste momento. Muitas delas ainda estão por divulgar, porque o que conhecemos é a Touriga Nacional, e é o Arinto, e é o Fernão Pires, e é o Castelão, e é a Tinta Roriz, mas existem muitíssimas mais. Algumas delas, infelizmente, estão muito pouco divulgadas. A verdade é que este património genético de mais de 300 castas, muito poucos países os têm. Temos nós, tem a Itália, tem a Grécia, mais um ou dois países da Europa. Para finalizar, pedia-lhe que deixasse uma mensagem, em primeiro lugar, aos produtores vitivinícolas e agrícolas, de uma maneira geral, se quiser, aqui do concelho. Bem, a minha missiva, digamos assim, é uma missiva de otimismo. Portanto, eu acho que o Concelho de Cadaval é um concelho extremamente dinâmico, com produtores agrícolas, quer sejam eles hortícolas ou vitícolas, gente muito dinâmica, muito empreendedora. Temos, felizmente, o nosso concelho, penso que é um dos concelhos onde, de facto, há muita gente jovem na agricultura. Eu vejo muita gente nova, com formação superior, a vir para a agricultura e a querer fazer, de facto, agricultura, constituírem as suas próprias empresas, terem a sua própria atividade agrícola, a empreenderem, a inovarem, a trazerem conhecimento acrescido à fileira e, portanto, muito sinceramente, penso que o nosso concelho deverá manter esta dinâmica, deverá incrementá-la e penso que temos todas as condições, até porque estamos num concelho que, a nível agrícola, tem terrenos extraordinários, com uma fertilidade enorme, com uma vocação, quer para a área da fruticultura, quer para a área da viticultura, excelente, com muito know-how. Devemos dizer que, quer na fruticultura, quer na viticultura, o nosso concelho tem técnicos com grandes conhecimentos e com uma excelente formação e, portanto, tem sido também, penso que é justo dizê-lo, tem sido também a atividade cooperativa, quer na área vitícola, quer frutícola, muito importante na promoção destas atividades, porque conseguimos realmente unir-nos, conseguimos fazer empresas cooperativas, permita-me chamar-lhes assim, que hoje são extremamente importantes na economia do concelho. E, portanto, eu olho para o Concelho do Cadaval em termos agrícolas como um concelho com um grande futuro à sua frente, sobretudo, repetindo um pouco aquilo que já disse, sobretudo quando vejo gente nova, gente jovem, gente com muito valor, a querer realmente levar as coisas em frente, a querer formar as suas empresas e, de facto, investir na agricultura, que eu acho que é fundamental. E na minha opinião, acho que, enfim, será uma das atividades económicas de sucesso do nosso país nos próximos anos, não tenho dúvida nenhuma disso.